Prezados irmãos e irmãs, gostaria de convidá-los hoje a uma reflexão acerca de uma passagem de grande relevância encontrada no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, especificamente no versículo 33, onde está escrito: Olhem, vigiem e fiquem alerta, porque vocês não sabem quando chegará o tempo determinado. Antes de explorarmos o significado profundo desta declaração de Jesus, é importante contextualizá-la dentro do trecho mais amplo em que ela se insere. Este versículo faz parte do discurso de Jesus a seus discípulos sobre os sinais da consumação dos tempos e de seu retorno glorioso. Ao longo de todo o capítulo 13 de Marcos, o mestre prediz eventos futuros, como a destruição do Templo de Jerusalém, as guerras, terremotos e fomes que precederiam sua segunda vinda. Diante deste cenário apocalíptico, ele profere, cheio de sabedoria, um alerta solene. Vigiem, estejam alerta, porque não sabem quando chegará o tempo determinado. Esta declaração contém um chamado à vigilância espiritual, uma exortação para que os seguidores de Cristo mantenham-se despertos, atentos a sinais dos tempos e preparados para o retorno do Senhor, que virá como o ladrão na noite. É um convite a não nos acomodarmos nem nos distrairmos com as coisas passageiras deste mundo, mas a vivermos cada dia em profunda comunhão com Deus, aguardando com alegria e esperança a vinda gloriosa de Jesus. Ao meditarmos nesta passagem, somos inseridos não apenas na narrativa bíblica, mas também em um apelo direto de Jesus para que examinemos nossos corações, busquemos sabedoria nas Escrituras e apliquemos seus ensinamentos em nossa caminhada de fé. Examinando detidamente as palavras de nosso Salvador neste versículo, somos confrontados por uma instrução ao mesmo tempo simples e profundamente significativa. A ordem para vigiar e estar alerta transcende o contexto histórico original e contém princípios universais que ecoam poderosamente a cada geração de cristãos. Estar vigilante implica manter-se desperto espiritualmente, atento a acontecimentos ao redor e consciente da possibilidade iminente do retorno de Cristo. É um chamado ao despertar contínuo de nossa alma, para não nos deixarmos anestesiar pelas comodidades e distrações do mundo e para vivermos cada momento na presença do Senhor. Já estar alerta acrescenta uma dimensão de prontidão mental e emocional. Não basta apenas a observação exterior, é preciso também a vigilância interior, garantindo que nossos pensamentos, desejos e vontades estejam submissos à voz do Espírito Santo. Representa o convite a manter nossas mentes focadas no que é elevado, não permitindo que ansiedades ou bens terrenos desviem nosso olhar das realidades espirituais. Esta breve análise já nos leva a uma profunda autorreflexão sobre como temos vivido à luz deste ensinamento de Jesus. Enquanto cristãos, somos chamados a uma vigilância ativa, cultivando diariamente uma consciência voltada para os propósitos eternos de Deus. Ao interpretar esta passagem não meramente como uma recomendação pontual, mas como uma diretriz perene para uma existência de comunhão com o Criador, somos instigados a reavaliar nossas prioridades, atitudes e escolhas sob uma ótica celestial. O versículo de Marcos 13:33 deve motivar-nos a viver de maneira que cada momento reflita a postura de prontidão e alerta que o Mestre requer de seus discípulos. Além de seu significado original e atemporal, a declaração de Jesus sobre estar vigilantes mantém grande relevância nos dias atuais. Vivemos uma era caracterizada por mudanças vertiginosas, desafios imprevisíveis e uma enxurrada de distrações que disputam nossa atenção a todo instante. Neste cenário, a exortação de Cristo para vigiar e estar alerta soa como um chamado urgente e necessário. Em um mundo bombardeado por informações, tarefas e entretenimentos, a vigilância espiritual se torna crucial para não sermos arrastados pela correnteza dos afanes terrenos, mantendo-nos conectados com os propósitos eternos de Deus para a nossa existência. Além disso, diante de tanta incerteza global e rápidas mudanças sociais, a capacidade de interpretar os sinais dos tempos à luz da palavra se torna uma bússola segura em meio à desorientação. Mantendo-nos vigilantes, podemos discernir a voz de Deus mesmo nos momentos mais turbulentos.
A passagem também nos leva à autorreflexão sobre nossas prioridades pessoais. Em uma cultura que exalta o sucesso, o conforto e a aprovação alheia, as palavras de Jesus redirecionam nosso olhar para realidades mais elevadas, a edificação do reino de Deus em nossas vidas e no mundo. Portanto, a relevância desta exortação é incontestável, oferecendo não somente uma perspectiva espiritual em tempos de incerteza, mas um chamado contínuo a uma existência intencional, consciente e compassiva, não importando as circunstâncias ao redor. Outro aspecto importante a considerar são as palavras. Vocês não sabem quando chegará o tempo determinado. Esta afirmação contém uma verdade universal: a imprevisibilidade do momento da volta de Cristo e do fim dos tempos. Mas também se aplica às incertezas da vida cotidiana. Do ponto de vista espiritual, esse desconhecimento do dia e hora nos conduz à humildade e submissão a desígnios divinos. Nossa jornada na fé é marcada pela confiança não em nosso próprio entendimento, mas na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nos guia com perfeito amor. Além disso, a incerteza do tempo reforça a natureza transitória da vida terrena. Da mesma forma que não sabemos a data da volta de Cristo, também não sabemos quanto tempo temos nesta existência. Isso deve incentivar-nos a aproveitar cada momento, investindo em relacionamentos edificantes, praticando o bem e usando nossos dons para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Assim, compreender que não conhecemos a hora não deve ser motivação para o temor, mas para vivermos com propósito e responsabilidade diante de Deus. Abraçando esta verdade, podemos encarar os desafios com a perspectiva da eternidade, focados no que realmente importa. Chegamos então ao clímax desta reflexão, quando o chamado de Jesus para vigiar e estar alerta alcança o auge de seu significado. Esta não é uma mera instrução, mas um convite à transformação profunda de nossa maneira de viver. É o momento decisivo em que a urgência espiritual confronta a realidade de nossas vidas mundanas. Meus irmãos, este é o ponto de virada. Precisamos despertar da acomodação espiritual, livrar-nos das amarras que nos prendem às futilidades terrenas e viver cada dia na vibrante expectativa da volta de nosso Rei. Este clímax nos desafia a internalizar a mensagem de Jesus, permitindo que ela transforme nossas prioridades, relacionamentos e visão de mundo. Sua palavra deve ressoar em cada escolha que fazemos, a cada novo dia que amanhece. Como viveremos à altura deste chamado? Como incorporaremos a vigilância e prontidão espirituais em nosso cotidiano? Essas são perguntas cruciais neste ponto de inflexão. A teoria se torna prática, a fé se expressa em ações e somos instados a responder. Portanto, deixo o desafio a cada um. Não permitam que este versículo se torne apenas mais uma bela citação bíblica. Que ele seja uma bússola orientando seus passos na jornada da fé. Permitam que a urgência desta mensagem transforme escolhas, relacionamentos e atitudes. Convido todos a compartilhar nos comentários como esta palavra divina ecoa em seu íntimo e que impactos trará em suas vidas. Este é o momento de permitir que a Escritura se torne viva dentro de nós, redirecionando nossos caminhos para a plenitude nos propósitos de Deus. A exortação de Jesus para vigiar e estar alerta não se restringe a um contexto histórico, mas serve de bússola perene em nossa caminhada de fé. Neste ponto crucial, é imperativo internalizar esta verdade, permitindo que ela permeie nosso ser por inteiro. Essa não é a culminação, mas o princípio de uma jornada mais profunda de comunhão com o Criador. Meditando sobre a relevância desta palavra, somos instados a viver de forma plena e consciente, discernindo os sinais dos tempos e aperfeiçoando nosso relacionamento com o Pai. A incerteza do momento exato do retorno de Cristo não deve gerar temor, mas sim um senso de propósito e responsabilidade diante da vida. Portanto, que cada um responda ao chamado do Mestre, abraçando sua exortação como uma bússola que guia cada passo. E que a urgência deste clímax resulte em atitudes alinhadas com a luz da verdade divina. Agradeço a presença de cada irmão e irmã nesta jornada de reflexão e fé. Que o Espírito Santo frutifique estas verdades em seu coração. Continuemos crescendo juntos no conhecimento e temor do Senhor. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam sobre todos vocês.
Até nosso próximo encontro.